Começar pelo nome da ação é o jeito mais rápido de perder dinheiro no mercado, e quase todo iniciante faz exatamente isso. O ponto é o seguinte: o erro não está em escolher a ação errada, está em começar pelo lugar errado. Porque quando você começa pelo ativo, você já perdeu o controle do processo, e sem o processo, o mercado cobra caro. E sabe o que é pior? Quanto mais você estuda sem método, mais confiante você fica em decisões ruins. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar onde o investidor iniciante realmente deveria começar e por que quase ninguém faz isso. Eu trabalho há algum tempo com análise fundamentalista, estudando empresas, balanços e ciclos econômicos, e o que eu mais vejo no dia a dia são erros de investidores que poderiam ser facilmente evitados. Eu já vi pessoas comprarem boas empresas no momento errado, com o critério errado e transformarem um ótimo negócio em um péssimo investimento. Inclusive, eu já cometi esse erro no começo, achando que entender o conceito era o suficiente para poder aplicar da forma correta. A questão é que começar pelo ativo parece lógico para o iniciante, mas é justamente aí que o investidor começa a se perder. O erro mais comum do investidor iniciante é justamente de pular etapas. A pessoa vê um vídeo, lê um relatório, escuta alguém falando bem de uma ação e pensa: agora vai, eu vou comprar. Só que investir não é sobre encontrar a melhor ação, é sobre tomar boas decisões repetidamente. O viés psicológico por trás disso é muito simples. A gente busca atalhos, o nosso cérebro prefere mais uma resposta rápida do que um processo bem estruturado, mesmo que seja esse processo o que realmente funciona. Existem estudos de mercado que mostram que investidores que operam mais e tomam decisões sem um critério muito claro têm retornos consistentemente piores ao longo do tempo. Ou seja, não é a falta de inteligência, é a falta de método. O mercado não pune quem sabe pouco, ele pune quem decide sem método. E se esse é o problema, então a pergunta lógica é: qual é o caminho certo para começar? É isso que eu vou te mostrar exatamente agora. Antes de escolher qualquer ação, você precisa escolher o seu papel como investidor. E olha só como isso muda tudo. Investir em ações é como comprar um negócio. Você não começa escolhendo o ponto comercial onde você vai colocar a sua empresa. Você começa entendendo o tipo de negócio que faz mais sentido para você. A ideia central é muito simples então. Você não compra ações, você compra participação em empresas reais. Assim, a estrutura correta deve seguir uma sequência muito clara. Primeiro, você precisa entender o seu objetivo com a compra de ações e qual é o seu horizonte de tempo. Depois, você deve definir critérios de qualidade, como lucro consistente, geração de caixa e dívida controlada. Lembrando aqui que só o lucro não resolve nada. Você tem que analisar a empresa olhando por vários ângulos. Analisar somente uma métrica e decidir por ela não faz sentido algum. Por fim, você avalia o preço, porque empresa boa também pode ser um investimento péssimo se o preço estiver errado, se ela for comprada muito cara. Cada passo depende do anterior. Se você inverter essa ordem, você pode até acertar uma vez, mas não vai acertar sempre. Mas é como eu sempre digo, entender isso é fácil. O problema é aplicar da maneira certa. Por isso, nós vamos ver isso agora na prática. Eu vou te mostrar como isso funciona de uma forma muito objetiva. O primeiro passo, como nós já conversamos aqui, é definir o seu horizonte de tempo. Você está pensando em anos ou em meses? Isso muda tudo para qualquer investimento que seja, não só para o mercado de ações. O segundo passo é filtrar empresas que lucram de forma consistente. O lucro recorrente não é um detalhe, ele tem que ser um pré-requisito.
Ter essa informação é muito fácil. Você vai lá no RI, Relações com Investidores, no site da empresa, e você vai baixar os demonstrativos financeiros de pelo menos 3 anos. Lá no DRE, você vai conseguir observar se o lucro é estável, crescente ou se ele está em declínio. Em seguida, no terceiro passo, você precisa analisar a geração de caixa e endividamento dessa empresa. É muito normal que as empresas operem com dívidas. Isso por si só não é algo ruim. Mas empresa que depende de dívida para sobreviver ou que possui dívida líquida que não corresponde com a geração de caixa, ela não te dá margem para erro. Então é bom ficar atento. O quarto passo, então, é olhar para o preço. E aqui entra aquele bom valuation, seguido por análise de indicadores de rentabilidade, análise de múltiplo, margem de segurança e principalmente comparação histórica, tá? Só de fazer isso, você já vai sair na frente da grande maioria que começa justamente olhando a última coisa que deve ser vista, que a gente acabou de falar, que é o preço, e simplesmente ignora todo o resto. Pensa assim, ó. Imagina 2 investidores olhando a mesma empresa. Um entende o negócio e faz tudo que conversamos aqui. O outro só vê o gráfico e o múltiplo. Quem você acha que dorme melhor quando o mercado cai? Sem método, as pessoas erram mesmo sabendo a teoria. O conhecimento solto não protege ninguém. Então, como já é de costume nosso aqui, nós vamos ver também as armadilhas que a gente precisa evitar na hora de colocar tudo isso que nós vimos aqui em prática. Mas antes, se você quer transformar tudo isso que estamos falando aqui em prática real, no nosso site existem calculadoras e simuladores gratuitos que te ajudam a tomar decisões melhores nos investimentos. É só acessar mundoinvestidor.com, entrar em ferramentas e escolher calculadoras e simuladores. Lá você consegue aplicar o conhecimento, testar cenários e evoluir de forma mais consciente como investidor. Então, quando esse vídeo terminar, dá uma passada lá e aproveite todas as nossas ferramentas. E se esse conteúdo está te ajudando de verdade, agregando valor na sua vida, clica no botão de se inscrever e vem fazer parte da comunidade de investidores de valor que mais cresce no Brasil. Agora sim, deixa eu te alertar sobre algumas armadilhas clássicas. O erro número 1 é confundir empresa famosa com empresa sólida. Uma coisa não tem ligação direta com a outra e confundir isso pode fazer você pagar caro demais por pura expectativa. Um outro erro é ignorar o endividamento só porque o lucro está bonito no papel. Quem faz isso irá colher um susto muito grande no primeiro ciclo ruim. Além disso, um erro muito comum também é diversificar sem critério algum. Fazendo isso, o investidor termina com uma carteira grande e um resultado fraco, além de um risco maior. A realidade é que se você não sabe explicar por que comprou uma ação, o mercado vai te ensinar do jeito mais caro possível. Esses erros não acontecem por falta de informação. Eles acontecem justamente por falta de um processo claro e bem definido. O grande insight então desse vídeo é entender que investir não é sobre acertar o próximo movimento do mercado, é sobre construir um sistema que funcione mesmo quando você erra. Pensa assim, quando você começa pelo método, o ativo vira uma consequência. Quando você começa pelo ativo, o erro acaba virando uma rotina. Porque investir não é sobre escolher ações, é escolher critérios e respeitar processos. Quem entende isso para de buscar dica e começa a construir consistência. É isso que separa o investidor iniciante do investidor de verdade. Se você quer aplicar isso com clareza, sem improviso e sem passar anos errando sozinho, o próximo passo lógico é seguir um método validado. Um método que te diga exatamente o que analisar, em que ordem e por que cada etapa existe. Aqui no canal eu vou continuar aprofundando isso, mas se você quiser acelerar esse processo e ganhar consistência de verdade, eu deixei um caminho mais estruturado para você aqui embaixo na descrição. Clica no link aqui, você vai lá para o meu site para descobrir como que eu posso te ajudar. A pergunta não é qual ação comprar então, a pergunta é, você tem um método que sobreviveria a um mercado difícil?
Pensa nisso antes do seu próximo investimento.